Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Estou incumbido hoje dessa responsabilidade de trazer a mensagem para os irmãos. Então vamos lá. Abra sua Bíblia juntamente comigo lá em Filipenses, capítulo de número 1, do verso 12 em diante. Enquanto você abre, o tema da mensagem, eu tenho meditado nessa palavra há alguns dias e o Senhor tem falado comigo assim: o discípulo ele carrega as marcas do seu mestre. Só que esse carregar ele não é um pesado, não é aquele fardo que nós carregávamos antes de conhecer a Cristo. Quando a irmã Corrinha estava louvando, e eu lembro do dia que eu aceitei Cristo, e realmente eu carregava um fardo muito pesado, um fardo de angústia, de dor, de sofrimento, um fardo de incertezas, um fardo de achar que a vida não tinha mais sentido, né? Um fardo de não ter pessoas ao seu lado que pudessem te ajudar, um fardo de você se achar em situações que você achava que pessoas poderiam te ajudar, poderia resolver essa situação, e ao mesmo tempo ninguém podia fazer nada. Só que aí eu me lembro que quando eu cheguei, quando eu comecei a ouvir a palavra e quando eu escutei louvores, e ali meu coração se alegrou e meu coração, a minha vontade era de chorar naquele dia, e a qual eu fiz isso, chorei muito e entreguei a minha vida para Cristo. E realmente naquele dia um fardo ele saiu das minhas costas, aquele dia, aquela carga toda que eu tinha acumulado, já são quase 9 anos, e hoje eu tenho 32, então acho que 20 e poucos anos aí mais ou menos, que eu tinha levado até aquele dia antes de encontrar Cristo, aquilo ali ficou no altar do Senhor. Nunca vou me esquecer de onde foi, como foi, e eu acredito que todos os irmãos têm essa lembrança do primeiro dia, do primeiro encontro com Cristo. Eu acredito que todos os irmãos que aqui estão se lembram desse dia e se lembram com alegria. Talvez aquele dia teve choro, mas ao mesmo tempo teve alegria e teve alívio, porque você encontrou o Salvador da sua vida, porque nós encontramos Jesus verdadeiramente, né? Nós nascemos para adorar o Senhor, mas na nossa infância, na nossa adolescência, talvez não tinha esse entendimento, e não tinha, eu particularmente falo que não tinha esse entendimento de adorar a Deus, de louvar, de entender que Ele era tudo em minha vida, era tudo que eu precisava. Mas aí Deus foi tão misericordioso e Deus é tão bom. Você concorda comigo que Deus é bom? Amém. Deus ele é bom. E Deus ele teve misericórdia de mim, teve misericórdia de todos nós que aqui estamos, né? E nos resgatou e me resgatou e fez e colocou cântico novo em minha boca, em meus lábios, né? Antes cantava músicas seculares, proclamava, aquelas músicas, e hoje não. Hoje louvamos ao Senhor, proclamamos o nome do Senhor através dos louvores, através da palavra, através desses cânticos, né? Então por isso Deus ele é bom. Deus ele é bom e ele tem que estar, isso continuamente nos nossos lábios, e isso nós temos que falar a todo momento, porque muitas das vezes nós pegamos e falamos: olha, fulano de tal fez isso, como ele é bom. Olha, o prefeito fez essa obra, ele é bom. Mas esquecemos de falar que Deus é bom o tempo todo, a toda hora, em todo momento, né? E muitas das vezes cantamos até ou louvamos outras músicas, mas esquecemos de louvar o Senhor no nosso dia a dia. Então que na sua boca, nos seus lábios, todo momento, Deus ele é bom. Continue falando isso e continue louvando o Senhor aonde quer que esteja. E lembre-se da onde o Senhor tem nos tirado, da onde o Senhor nos tirou, né? E hoje estamos aqui para poder louvarmos, já fizemos isso, né? Eu acredito que todos aqui já sentiu a presença do Senhor. E se estamos aqui nessa noite é para aprender mais da palavra dele, né? Mas essa palavra que eu vou trazer, ela só vai trazer um efeito sobre as nossas vidas, sobre a sua vida, se você der liberdade para essa palavra agir. Não é o irmão, não é o pastor, não é a pastora, não é quem quer que seja pregando aqui que vai mudar a sua vida, não. É a palavra de Deus, é ela que tem esse poder, é ela que faz isso na vida de qualquer ser humano, desde a jovem que está ali atrás, desde, da pessoa mais experiente, né? É a palavra de Deus que tem o poder de renovar, o seu interior. Muitas das vezes o nosso exterior, sim, ele vai ficando velho, ele vai ficando cansado, mas a palavra de Deus, o poder do Espírito Santo, ele renova dia após dia. Então se hoje você se sente cansado, se você se sente, desanimado,
Deixa a palavra de Deus entrar na sua vida. Deixa a água, como ela própria diz, que ela é água e dá vida, né? Talvez a sua vida ela esteja, ali um pouco, morrendo, porque a palavra de Deus, que é a água que dá a vida, não esteja dentro dela. Então nessa noite você tem a liberdade para deixar a palavra de Deus agir na sua vida. E aprenda dela todos os dias, porque assim você se fortalece. Se você se fortalece, você conhece mais o seu Deus, e o seu Deus nunca perdeu uma batalha. Amém? Filipenses, capítulo 1, versículo 12 em diante, que diz assim: quero ainda, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais estou preso por causa de Cristo. E os irmãos em sua maioria são estimulados ou são ousados no Senhor por minhas algemas, e ousam falar das palavras com mais coragem. Ponto. Todos nós sabemos, deixe sua Bíblia aberta que a gente vai ler outros versículos também aqui nesse capítulo. Todos conhecem aqui o apóstolo Paulo, todos sabem da sua história, sim ou não? Então todos nós conhecemos que Paulo antes era o perseguidor da igreja, que Paulo antes ele foi ensinado aos pés de Gamaliel, né, um fariseu da época, se eu não me engano, né, pastor? Foi ensinado aos pés, foi doutrinado na doutrina a qual Gamaliel passou para ele, e ele aprendeu desde a sua mocidade, desde a sua juventude, né? Acredito que Paulo era uma pessoa muito obediente, muito submissa ao seu mestre, que era Gamaliel naquela época. E Paulo ele achava que estava fazendo o correto, que era perseguir a igreja, que era perseguir os cristãos, né? Paulo ele foi cúmplice da morte de Estevão, foi o primeiro mártir, né, ali pós-Cristo, né, pós a ressurreição do Senhor, né? E Paulo segurava a capa dos demais que ali apredejava Estevão, um jovem Estevão, que mesmo assim na sua morte ainda assim disse: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que faz. Olha como esse homem chamado Estevão era cheio do Espírito Santo de Deus, para que as pessoas que estavam ali apedrejando, e ainda assim ele tivesse misericórdia dela, ainda assim ele os amasse, né? E assim nós também devemos ter esse amor, essa convicção de que se alguém nos faz mal, se alguém planeja algo de ruim contra a nossa vida, amanhã é o dia de nós colocarmos aqui em oração, amanhã é o dia de nós colocarmos aqui, não só amanhã, mas todos os dias, Senhor, tem misericórdia da vida dessa pessoa, Senhor, entra na vida dessa pessoa, né? Mas não é sobre Estevão que eu quero falar, e sim sobre Paulo, e sim sobre o discípulo deve carregar as marcas do seu mestre. Os discípulos devem carregar as marcas do seu mestre, porque domingo passado eu estava no velório do avô da minha esposa, e ali, né, eles fazem, como eles dizem, a encomendação do corpo, né? E ali o rapaz fazendo aquilo tudo, e ele disse assim: os cristãos, nós somos cristãos, né? E muitas das vezes as pessoas usam essa palavra: nós somos cristãos, mas não segue verdadeiramente o que está na palavra. Muitas das vezes eles distorcem o que está aqui, né? Muitas das vezes eles falam outras coisas, mas o discípulo, aquele a qual carrega a marca de Jesus, esse sim, esse segue fielmente aqui a palavra de Deus. Então não tem como você confundir. Se você é um discípulo de Cristo, você vai estar, sobre a sociedade, e as pessoas vão ver isso, porque as marcas de Cristo vão estar sobre a sua vida, porque as marcas do Evangelho vão estar sobre a sua vida, sobre a minha vida, porque o poder de Deus vai ser manifestado através das nossas vidas. Assim nós vamos ver hoje o poder de Deus sendo manifestado através da vida dos homens pecadores igual nós, mas eles entenderam que devia carregar a marca do seu mestre. Por quê? Porque Cristo sofreu tudo isso e muito mais por amor daqueles que estão ali fora. Então Paulo, ali quando teve um encontro com o Senhor, Paulo tinha pedido cartas para ir a Damasco, se eu não me engano, para prender todo aquele que encontrasse no caminho. E olha como é que é interessante, olha como o encontro com Cristo muda a vida de uma pessoa de uma hora para outra, de um segundo para outro, da água para o vinho, né? Como a gente costuma dizer. Então Paulo teve um encontro com Cristo, e ali caiu do cavalo, e ali perguntou: quem é? É o Senhor? E aí o Senhor fala: sim, sou eu, a quem tu persegues, né? Então Paulo ele achava, porque se Paulo conhecesse a Cristo, ele não tinha feito aquela pergunta:
né? Mas Paulo perguntou: quem é o Senhor? Sim, a quem tu persegues? A quem tu está pedindo carta para poder prender os meus filhos? A quem tu está pedindo carta para poder jogar os meus filhos na prisão? E olha, hoje que nós lemos Filipenses, Paulo está preso. E Paulo está preso por causa do Evangelho. Paulo está preso por causa de Cristo, como ele próprio disse: eu estou preso por causa de Cristo. Mas ele não fala isso com peso, ele não fala isso, sabe, com tristeza, mas ele fala isso com alegria, porque nós vamos ver nos versículos ali que Paulo estava, sabe, alegre por estar sofrendo por Cristo, né? E eu parei para pensar, e eu tenho aprendido a ler a Bíblia, e não só ler e passar o capítulo, mas ler e meditar, como o pastor já falou aqui. Porque quando você medita na palavra de Deus, ela vai mexendo na sua mente, ela vai mexendo no seu interior, e ali você vai entendendo mais todo o contexto da palavra. E eu fiquei me perguntando: Senhor, como que Paulo preso, sabe, sabendo que vai morrer, e ainda assim está alegre, ainda assim proclama o Evangelho, ainda assim diz: eu estou preso por causa de Cristo, mas o viver por Cristo é lucro, né? O morrer por Cristo é lucro, né? Uma pessoa dessa, ela tem que estar, uma pessoa de uma forma humana, ela não consegue compreender, ela não consegue entender como que uma pessoa presa, como Paulo estava, ainda assim não deixava de adorar o Senhor, ainda assim não deixava de buscar o Senhor, ainda assim não deixava de falar de Cristo, né? Se você for falar isso para uma pessoa aí fora que não conhece ao Senhor, ela vai dizer: tu tá doido? Como que tu vai à igreja? Como que você se encontra nessa situação dessa e ainda assim você adora o Senhor? Como que Deus, o Senhor, você fala que Ele é dono de tudo, do ouro e da prata, e você está passando por essa situação e você vai lá ainda adorar Jesus? Como que você faz isso? Irmãos, as pessoas aí fora, muitas das vezes, elas não vão entender a nossa razão de adorar o Senhor, elas não vão entender a razão de nós estarmos aqui cultuando ao Senhor, porque nós não cultuamos ao Senhor porque, sabe, Ele nos dá, porque Ele nos abençoa, mas nós cultuamos ao Senhor porque Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Pai, nós somos filhos seus, então os seus filhos devem, sabe, adorar o seu Senhor, que é Jesus. Então nós estamos aqui para adorar o nosso Criador, independente da situação que estejamos, independente, sabe, das prisões que nos encontramos no momento, mas estamos aqui alegres, porque o Senhor nos resgatou, amém? E eu muito me alegro em falar isso, porque, irmãos, você não precisa ter doutorado, você não precisa ser um mestre, você não precisa estudar teologia, e digo que até estude, para falar do amor de Deus, para dizer que Deus é bom, mas você só precisa olhar para dentro de si e ver a obra que o Senhor fez e faz na sua vida, só isso. Isso é um testemunho de que você foi transformado, de que você foi mudado, de que você teve um encontro com Cristo. E se isso ainda não aconteceu, talvez se você ainda não sente, sabe, o Senhor operando na sua vida, talvez se você não sente ainda, sabe, o Espírito Santo, sabe, falando, bramando dentro de ti, sabe, se você ainda não sente, sabe, o Espírito Santo ardendo e fazendo que você escute mais louvor, que você louve mais o Senhor, que você cante mais o Senhor, que você, sabe, quando encontra uma pessoa, diga para ela que o Senhor salva, que o Senhor está ali para ajudar ela, que o Senhor jamais abandona nenhum de nós. Se você ainda não sentiu isso, irmão, você precisa ter um encontro com Cristo. Eu não sei, eu não tenho doutorado, eu não sei pregar, mas eu estou aqui porque Deus me resgatou. E se Deus me resgatou, tem que falar isso, seja aqui na igreja ou seja lá fora, irmão. Se Deus mudou a minha vida como Ele muda todos os dias, eu tenho que falar isso. Eu tenho que carregar essas marcas e eu tenho que mostrar para as pessoas que o Leonardo antigo não vive mais, mas sim o irmão Leonardo vive para a glória de Deus. É isso que devemos fazer, é isso que devemos, sabe, falar para as pessoas, que o Senhor é bom o tempo todo, e eu nunca vou cansar de falar isso, porque o Senhor tem sido misericordioso comigo, e ainda assim o Senhor tem me abençoado, como o Senhor, eu creio que tem te abençoado também. O Senhor não tem te abençoado? Amém? Deus tem me abençoado com a família, eu olho para a minha família e olho e digo: Senhor, como o Senhor é bom, porque eu não sou merecedor de ter a minha esposa, de ter o meu filho, mas o Senhor me abençoa com isso.
E isso é misericórdia de Deus, isso é bonança de Deus, né? Se nós estamos aqui, se nós temos um trabalho, se nós estamos vivendo, é porque o Senhor é bom. E isso deve ser proclamado, independente se estamos presos. Nós não estamos presos como Paulo, mas talvez nós estejamos presos nos nossos medos, talvez estejamos presos na nossa insegurança. Você acha que é fácil eu vir aqui e pregar e falar do amor de Deus? Como para qualquer pessoa não é. Sabe, tem um frio na barriga, tem um nervosismo, tem o medo de falar e o cuidado de falar, o que você vai falar. Mas nós devemos enfrentar isso por amor de Cristo. Nós devemos falar isso por amor de Cristo. Então, eu não sei qual é a prisão que você se encontra hoje. Se não se encontra, glória a Deus por isso. Mas se encontra em alguma prisão, talvez você esteja aprisionado pela rede social, talvez você esteja aprisionado com o medo de perder o emprego, talvez você esteja aprisionado, sabe, com o que os outros vão falar de você na escola por estar falando de Cristo. Talvez você esteja aprisionado, sabe, dentro do seu interior, sabe, aquelas coisas que você não deixa mais, sabe, ali Deus agir, está te aprisionando, está te matando ali. Nessa noite você tem total liberdade para dizer para o Senhor: me liberta, e eu quero ser liberto para a glória do teu nome e para proclamar o teu nome, assim como Paulo era ousado em pregar o teu evangelho. Paulo era ousado em falar de ti, e não só Paulo, como qualquer outra pessoa que está registrado nessa Bíblia, nessa palavra de Deus. Eles tinham ousadia, mas ousadia em Deus, ousadia em Jesus para falar, porque eles não temiam o que ia acontecer com eles, porque eles não se importavam com isso, mas eles se importavam de fazer a vontade do Senhor. Amém, aleluia. Então, nessa noite nós temos essa liberdade de dizer: Senhor, eis-me aqui, me liberta daquilo que me aprisiona, Senhor, e me liberta para a glória do teu nome. Desde os jovens que estão lá atrás, e vocês jovens estão conhecendo o Evangelho, vocês estão conhecendo a Cristo. Como é bom nessa idade conhecer o Senhor, porque você vai aproveitar mais ainda nessa terra, e aproveitar servindo ao Senhor. Não se preocupe com que o fulano ou a cicrana vai falar ou vai deixar de estar perto de você, mas tenha o cuidado e a preocupação de o que Deus está pensando do que você está fazendo, do que Deus está achando da sua forma de viver. E sim, sabe por que eu falo isso? Porque semana passada eu caí numa preocupação de, poxa, na empresa a qual eu fui contratado como vendedor, mas eu faço de tudo um pouco lá. E eu caí na preocupação de dizer: poxa, mas eu não estou exercendo a minha profissão, eu estou fazendo tudo um pouco, daqui a pouco eu não faço nada. Mas aí Deus falou: mas a sua preocupação não tem que ser com isso daí. Isso daí foi eu que te abençoei, foi eu que te dei. A sua preocupação deve ser em me servir, em se manter na minha presença, e falar para as pessoas que eu sou bom, que eu salvo, que eu curo, que eu estou do seu lado. Essa é a sua preocupação. Então, quando isso veio na minha mente, aqui dali, pronto, acabou aquela prisão que eu estava tentando trazer sobre a minha vida, eu fui liberto. Entendeu? Muitas das vezes nós estamos na igreja, mas nós estamos nos aprisionando com coisas bobas, com coisas aqui dessa terra. Não digo que você não dê o seu melhor no seu trabalho ou em qualquer outra coisa secular. Faça o seu melhor, entendeu? Sempre deu algo a mais, mas a sua preocupação, a minha preocupação deve ser em exaltar o nome do Senhor, em dizer que o Senhor é bom, em agradecer a Ele, em ter gratidão porque Ele já tem feito em nossas vidas. E Paulo ali vivendo naquela prisão jamais murmurou. Eu acredito que Paulo ali sempre, mesmo em dificuldade, mesmo, sabe, levando chicotadas, mesmo em qualquer situações adversas que nunca nenhum de nós vivemos, mas Paulo tinha certeza de que quando deixasse esse corpo mortal, ele iria para o Senhor, ele iria viver ao lado do seu mestre. E é isso que devemos, sabe, anseiar, é isso que devemos querer, estar ao lado do nosso mestre, né? Não ver mais, sabe, com um espelho, né? Não ver mais, sabe, ali com uma visão turva, mas viver frente a frente, né? É isso que a palavra nos diz. Amém? Lá no versículo 21, do mesmo capítulo, vamos ler comigo. Versículo 21 do livro de Filipenses, que diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se continuar vivendo,
Poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, e o que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês, é mais necessário, a minha letra é pequena, eu estou ficando ruim da vista. É mais necessário que eu continue a viver. Convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Deste modo, terão mais motivo para se gloriar em Cristo Jesus, por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Irmãos, viver é Cristo e o morrer é lucro. É isso que nós temos que trabalhar na nossa mente, né? Domingo passado é difícil a gente acompanhar um velório, e de mais difícil ainda você ver as pessoas que elas não conhecem a Cristo e elas acham que dali em diante morreu, acabou, não existe mais, né? E se fala até às vezes que existe uma ressurreição, mas fala sem convicção, fala sem ter certeza daquilo que estão falando, que estão pregando, porque realmente não tiveram encontro com Cristo. Mas nós que temos o encontro com Cristo, a morte ela não tem que vir para nós como tristeza, mas sim com alegria, porque o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém? Então nós sabemos que quando nós dormirmos nessa terra, eu sei que às vezes é pesado a gente falar isso, mas quando nós dormirmos aqui, quando nós morrermos, sabemos que nós vamos se encontrar frente a frente, face a face com o Senhor. E é isso que nós temos que trabalhar a nossa mente, é isso que todos os dias nós temos que colocar, entendeu? É todos os dias nós temos que estar preparados com a nossa, bagagem pronta ali, porque se o Senhor voltar, iremos logo juntamente com Ele, mas se nós partirmos, nós entenderemos que na sua vinda nós ressuscitaremos com Ele, e isso é motivo de alegria, porque Paulo vivia isso, e ainda assim ele diz, eu sei que é muito melhor, é muito maravilhoso ainda estar com Cristo e desejar isso, mas eu sei que por causa de vós é melhor permanecer por enquanto aqui. Então, se estamos aqui é porque por nós? Não. Se estamos aqui é por causa dos irmãos, é por causa do próximo. Quando nós aceitamos Jesus, quando conhecemos a salvação, Paulo encontrou, sabia o caminho da verdade, foi liberto de tudo aquilo que ele tinha vivido, e ele poderia simplesmente sentar e viver ali só para ele, mas não. Então isso se remete a nós também. Quando aceitamos Cristo, quando conhecemos a verdade, não vivemos mais para nós, mas sim para Cristo, e vivemos para todos, para amar o próximo, para servir ao próximo. Muitas das vezes nós não entendemos isso, porque muitas das vezes é pesado a gente dizer que serve ao próximo, porque se achamos que somos maiores ou menores. Não, servir ao próximo é uma dádiva, é uma bênção, é uma marca de um discípulo de Cristo. Então, se estamos aqui hoje, é para servir ao próximo, e temos que perguntar, irmãos, o que você está precisando? É de oração? Eis-me aqui, eu vou te ajudar, eu vou orar por você. Irmãos, o que você está precisando? Fala para mim, eu talvez não tenha a solução, mas conta que eu vou estar contigo para te ajudar também. E eu sei que Deus, Ele ainda muito mais vai fazer por nós. Então nós estamos aqui para servir ao próximo. E servir ao próximo não é só pregar, é muito mais além do que isso, irmãos. É muito mais além do que você cantar, do que você louvar. Pregar ao próximo é você amar a pessoa com seus defeitos, com as suas falhas. Amar o próximo é você saber que talvez ela não esteja no dia bom, mas que você pode fazer algo por ela, orar por essa pessoa. Isso é amar o próximo, isso é servir as pessoas. Então, se nós entendemos, reconhecemos o Senhor como Salvador da nossa vida, e entendemos que Ele agora é que domina a nossa vida, que Ele é quem dirige os nossos passos, então temos que deixar Ele fazer segundo a vontade dEle. Talvez Deus nos chamou para pregar, para louvar, para cantar, para orar, para curar, eu não sei, mas Deus nos chamou para algo. Então deixa, através desse chamado, Deus ser glorificado. Deixa, através desse chamado, Deus te usar para curar, para libertar, qualquer que seja a vontade dEle. Amém? Abra lá sua Bíblia em Atos capítulo 3, versículo 4 ao 6. Livro de Atos, capítulo 3, versículo 4 ao 6. Livro de Atos, capítulo 3, versículo do 4 ao 6.
Amém? Que diz assim: Pedro, fitando juntamente com João, e disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhes disse: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. Versículo 6. Pedro, porém, lhes disse: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. Aqui, vocês conhecem, se não conhecem, vou falar rapidamente sobre essa história. Jesus ali já tinha, no Atos, capítulo 2, tinha acontecido, a descida do Espírito Santo. Então todos estavam revestidos do Espírito Santo, todos cheios do Espírito Santo. O Senhor tinha passado 40 dias na terra depois da sua ressurreição, e ali ele tinha subido ao céu e só vai voltar agora, depois, não tinha mais voltado, não ia mais voltar. E os discípulos começaram a fazer o ID do Senhor, a qual eles aprenderam. E ali Pedro e João ia ao templo, e tinha um coxo ali desde a sua mocidade, desde a infância, que era posto lá na porta para pedir esmola, porque era paralítico e ele não andava, e todos que passavam ali davam esmola, mas não resolvia o problema daquele homem, E quando Pedro e João, olhando para aquele homem cheio do Espírito Santo, disse: eu não tenho nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus, e dá de graça. E aí eu me perguntei: o que eu tenho para oferecer às pessoas? São minhas angústias, são as minhas incertezas, são as minhas dúvidas, são a minha preocupação com coisas seculares? Ou o que eu tenho é, a unção do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, ser cheio do amor de Deus, e eu falar para a pessoa: olha, eu não tenho prata nem ouro, eu não tenho como resolver essa situação financeira, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus. Seja curado, seja liberto, E ali Pedro e João falavam com ousadia. É aquilo que Paulo estava falando no capítulo lá de Filipenses, que diz que através da prisão dele os irmãos ousavam falar do evangelho com coragem, com ousadia. Talvez isso tenha faltado em mim até hoje, mas eu vou procurar não mais ter isso, essa falta de coragem, essa falta, esse medo de falar do Senhor, essa preocupação do que as pessoas vão falar, e vou procurar ser cheio do Espírito Santo, para que sim, se Deus quer me usar para curar uma pessoa, eu seja usado nisso. Sim, se Deus quer me usar para libertar uma pessoa, eu seja uma pessoa ali para qual Deus queira me usar. Entendeu? Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, nós precisamos ser cheios mais de Deus. E como conseguimos isso? Quando nós começamos a buscar mais o Senhor, quando nós começamos a colocar o Senhor como prioridade na nossa vida, quando nós começamos a dar mais liberdade para Deus, trabalhar no nosso eu. Talvez o nosso interior ele precisa ser renovado, talvez o nosso interior ele até foi cheio do Espírito Santo por algum momento, e aí por algum motivo ou por algo que aconteceu, nós deixamos ali adormecer, a chama do Espírito Santo, e ali nós deixamos, com que, esteja adormecido, e ali nós, fraquejamos por algum momento, mas, deixa você ser cheio do Espírito Santo, deixa você, volta ao primeiro amor, não deixa o Senhor, olha o que Ele tem feito na sua vida, eu olho para o que o Senhor tem feito na minha vida, e eu sei que eu não sou merecedor, mas hoje aqui eu digo para ti, Jesus, que eu quero viver a tua vontade. E eu sei que é uma luta quando a gente fala isso, porque todos os dias surgem tentações, todos os dias surge batalha, todos os dias surge, ali adversidade que vão tentar te tirar da presença de Deus. Ei, mas eu te digo uma coisa, que o Senhor é contigo em todos os dias, como Ele é comigo. Eu digo para você que o Senhor, Ele quer te renovar todos os dias, basta nós deixarmos o Senhor nos renovar, para que quando nós chegarmos e olharmos para uma pessoa e dizer: ei, levanta-te e anda em nome de Jesus, e agora seja uma nova criatura. Ei, eu digo assim, olha, se eu olhar para uma pessoa e ver que ela precisa ser liberta, e diga: olha, seja liberta em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, e te dou de graça, eu não cobro por isso, porque eu recebi de graça. O amor de Deus é de graça, o Espírito Santo é para todos aqueles que reconhecem.
O Espírito Santo de Deus é para todos aqueles que desejam ter o Senhor dentro dele. Eu tenho entendido que não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não adianta você ser bem sucedido e não ter Jesus. Não adianta você conquistar tudo aqui nessa terra e não ter o Senhor, porque a vida não faz sentido. E a vida ela só vai fazer sentido quando Cristo está nela. Era assim como Paulo entendia. Para muitas pessoas não fazia sentido como que um discípulo, como que um apóstolo estava preso, ia ser morto e ainda assim não largava esse mestre, ainda assim não largava o seu Senhor, não largava esse Deus. Para muitas pessoas pode não fazer sentido a sua luta hoje. Ei, mas eu te digo que para Deus faz todo sentido. E se essa luta é uma luta carnal, eu te digo mais ainda que Deus ele vai te ajudar. E se é uma luta através da palavra de Deus, se é uma luta através do Evangelho, através de Cristo, ainda assim Deus vai mais te ajudar ainda muito mais. Mas eu te digo que se é uma luta carnal, talvez a gente tomou uma decisão errada e talvez agora a gente esteja, perecendo por conta dessa decisão errada. Eu te digo que Deus não vai te abandonar. Deus está contigo e Ele vai te ensinar através disso, como ensinou Davi, como ensinou muitas outras pessoas que se colocaram num problema, se colocaram numa luta carnal, mas Deus não o abandonou, pelo contrário, Deus o ajudou, mas porque eles reconheceram que o Senhor era tudo, que eles reconheceram que eles erraram e pediram perdão, e ali o Senhor teve misericórdia. Então talvez o que falta hoje é nos arrependermos da presença de Deus, para que Deus nos fortaleça e para que possamos sair dessa luta fortalecido e ainda assim glorificando o nome do Senhor. E te digo mais, se é uma luta por causa do Evangelho, grande é o galardão, mas lá no céu e não aqui na terra, irmãos, porque tudo que formos fazer aqui, irmãos, é tudo, para a honra e glória do Senhor, é para glorificar o nome de Deus. E para fazermos tudo isso, precisamos de uma base, e a base é Cristo, e precisamos de fé. Abra lá sua Bíblia em Hebreus capítulo 1, para nós encerrarmos. Perdão, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus capítulo 11, versículo 1 em diante, que diz assim: Ora, a fé é a certeza das coisas que espera e a convicção dos fatos que não se vê. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que foi visível e veio a existir das coisas que não são visíveis. Irmãos, a fé é o que mantinha Paulo de pé. Irmãos, a fé era o que fez que Pedro e João curassem aquele homem, porque eles tinham fé no Salvador, eles tinham fé em Jesus. E muitas das vezes nós estamos baseando ou colocando a nossa fé em coisas, em pessoas, em sistema, Muitas das vezes nós estamos colocando, apoiando a nossa fé, no que o irmão pode fazer, no que o irmão tem capacidade de trazer, mas a nossa fé tem que ser baseada em Jesus. Se nós queremos viver a vontade do Senhor, se nós queremos vencer esse mundo, é através da fé. É através da fé, porque muitas das vezes nós vamos nos encontrar como Paulo se encontrou naquela situação, que ele não sabia o que ia acontecer, mas ele sabia que por fé estava fazendo a vontade de Deus. Ele sabia que por fé Deus ia trazer alguma solução, ou que Deus ia falar ao seu coração sobre o que ia acontecer sobre a vida dele. É a fé que nos faz nos aproximar mais de Deus. Então talvez nessa noite
nós estejamos, sabe, apoiando a nossa fé em algo, mas a partir desse momento, nós vamos apoiar todos os dias, irmãos, todos os dias a nossa fé em Cristo Jesus, em Jesus Cristo, no nosso Deus, no nosso Salvador, sabe, nós não sabemos como vai acontecer, nós não sabemos de onde vai vir, mas nós sabemos que Deus, Ele vai prover, Deus, Ele provê todas as coisas e tudo que nós necessitamos. Então nessa noite, essa é a mensagem que eu deixo para todos nós. O discípulo, ele deve carregar a marca do seu mestre. Nós vamos sofrer por Cristo. Nós vamos padecer por Cristo. E nós vamos carregar a fé em Jesus Cristo. Para quando nós nos depararmos numa situação, através da fé, nós vamos ser usados para a glória de Deus. Amém? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.